Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mente Investidora e hoje eu quero conversar com você sobre uma notícia que saiu do Banco do Brasil que trouxe muita alegria para muitos investidores por aí. Eu inclusive fiquei bastante animado com essa notícia, mas para muitos outros essa notícia não foi nada agradável e isso acabou gerando um grande desespero no mercado de uma maneira geral. Vejam só essa matéria no Money Times que trouxe a informação de que a XP divulgou um relatório exclusivo para toda a sua base de clientes, dizendo que o Banco do Brasil deverá apresentar um resultado pior do que o esperado no segundo trimestre de 2025. E aí você me pergunta, Hilton, isso é motivo para pânico ou é uma oportunidade disfarçada de crise? Eu, assim como muitos outros investidores que pensam no longo prazo, numa carteira previdenciária, numa carteira para gerar renda passiva, eu vejo isso aqui com um viés de oportunidade. E então, no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê eu penso dessa forma e também vou fazer uma análise importante sobre o ROI do Banco do Brasil, que vocês vão ver que a XP está projetando um ROI caótico. No entanto, existe um pulo do gato que eu quero mostrar para vocês calculando o ROI ajustado. Se você nunca ouviu falar de ROI ajustado, nesse vídeo então você vai aprender. E ressaltando, galera, que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, de compra de ativos, é nada disso. Eu estou apenas trazendo uma análise pessoal, o que eu faço com a minha carteira de ações. Então já deixa o seu like nesse vídeo, isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, eu te convido a fazer parte dessa comunidade de investidores. Aqui eu compartilho de maneira pública a minha jornada rumo à liberdade financeira. E se você quiser acompanhar essa minha evolução, na descrição do vídeo eu estou deixando o link para vocês acessarem essa minha carteira pessoal aqui no site do Investidor 10. Eu já tenho um pouco mais de 100 mil reais investidos até aqui. Então, estou compartilhando para que vocês possam acompanhar todas as movimentações, a estratégia que eu utilizo aqui nessa carteira. Também estou compartilhando na descrição do vídeo o link para acessar essa planilha de cálculo do preço teto baseado na fórmula do Décio Bazin. Aqui eu utilizo uma metodologia híbrida, considerando 3 anos de histórico mais 2 anos projetivo, que é a forma que eu utilizo para poder guiar as minhas decisões de compra. E vocês então podem ter acesso a essa planilha, é só clicar no link que vocês já vão ser redirecionados e preencher a planilha fazendo suas próprias projeções. Então galera, olha só, vamos aos fatos aqui. A XP revisou os números e agora projeta um lucro líquido de 5,4 bilhões para o Banco do Brasil neste segundo trimestre de 2025. Antes, eles esperavam 6,4 bilhões, ou seja, uma queda aqui de 43% em relação ao mesmo período do ano passado, e 27% em relação ao trimestre anterior. Lembrando, amigos, que no primeiro trimestre de 2025, o banco teve um lucro líquido de 7,3 bilhões, ou seja, considerando então 5,4 bilhões que a XP está projetando para esse segundo trimestre, isso mostra o quão pessimista a XP está sendo em relação aqui ao Banco do Brasil. E o principal motivo para essa queda, segundo o relatório, é a qualidade da carteira de crédito do agro, que está pior do que a própria diretoria do banco previa, e seguirá como problemão aqui para os próximos meses. Agora presta bastante atenção neste dado aqui, ó. Estes números irão implicar em um ROI de 12%. Banco do Brasil sendo negociado com ROI de 12%. Mas aí então você pode me perguntar, ué Hilton, mas o Itaú está sendo negociado com ROI de 22%. Então é melhor comprar Itaú, certo? Calma, que não necessariamente. Para entender isso melhor, a gente precisa fazer o que eu chamo de ajuste do ROI pelo PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Fazer isso ajuda a gente a responder a pergunta: o que mais vale a pena, comprar ações do Banco do Brasil, que apresenta aqui um ROI de 12%, conforme a projeção da XP, e está sendo negociado com um PVP de 0,67, ou investir no Itaú, que tem um ROI de 22% e está sendo negociado agora com um PVP de 1,88. Então, antes de trazer a minha opinião, eu gostaria que vocês comentassem aqui abaixo qual seria a sua escolha. Se você não sabe fazer o cálculo do ROI ajustado para poder tomar essa decisão, fica até o final do vídeo, porque no final eu vou te ensinar a fazer isso na prática. A gente vai entender junto o que é o ROI, o PVP, calcular o ROI ajustado aqui passo a passo, vai ser um guia completo e você vai sair desse vídeo com conhecimento adquirido, porque quase ninguém aqui no YouTube fala sobre isso de forma tão clara como eu vou trazer aqui para vocês. Mas vamos dar continuidade aqui então com a nossa matéria da XP. Vejam outra coisa bastante interessante, que para mim isso aqui é uma grande incoerência, onde mesmo com toda essa análise negativa, eles mantiveram o preço-alvo aqui de R$ 32, o que representa um upside aqui de aproximadamente 45% em relação à cotação atual, e a recomendação aqui é neutra. Ou seja, amigos, dizem que o cenário é ruim,
não recomendam comprar, mas enxerga grande potencial de valorização aqui da ação. Dá para entender isso? Bom, mas vamos dar sequência. E os dividendos, galera? O que a XP então está projetando para os dividendos aqui do Banco do Brasil? A XP acredita que o banco deve reduzir aqui, então, seu payout, né, por conta deste caos que vai ser gerado aí por conta da carteira agro, ou seja, o banco vai pagar menos dividendo, ficando com um payout aqui entre 35% e 36%, abaixo, né, dos 40% que o banco possui atualmente. Meus amigos, o que a XP está projetando é algo extremamente péssimo, né, para o Banco do Brasil. É um cenário muito pessimista e eu fico pensando aqui qual que é o real motivo, né, por trás de todas essas projeções, qual que está sendo, né, o interesse disto. Enfim, são pensamentos que vêm, né, à minha cabeça porque sinceramente não faz sentido todo este caos que essa casa de análise está enxergando aqui para o banco. O que você precisa ter em mente, tá, é que essas casas de análise, né, como a XP, o Itaú BBA, o Bradesco BBI, todas elas trabalham com uma visão voltada, né, para o curto prazo, né? Elas revisam trimestre a trimestre e este relatório da XP é claramente curtoprazista. Ou seja, eles estão olhando 1 ou 2 trimestres aqui à frente e pronto. Eles mesmos mencionam isso, né? Vejam só. Isso nos leva a considerar a dinâmica de curto prazo do banco bastante desfavorável. Essas casas de análise, com todo respeito, muitas vezes olham para o próximo trimestre como se fosse o fim do mundo. É o cenário mais caótico que possa ter, né, para a empresa. Mas para quem que investe, né, com a visão de dono, né, o pequeno dono do negócio, isso aqui pode ser, né, uma grande janela de oportunidade. Porque pensa comigo, a XP ela tem milhares de clientes, né, assim como outras, né, grandes casas de análise que a gente tem. Quando eles soltam, né, um relatório dessa forma, gera o quê? Uma pressão vendedora nos papéis do Banco do Brasil. Então o que acontece com o preço da ação? Ele cai. E é aí que eu gosto de olhar com carinho. Por quê? Se a empresa ela continua, né, com fundamentos sólidos, se o banco tem um histórico aqui de lucros consistentes, né, e está enfrentando um momento setorial difícil, então, meu amigo, isso aqui para mim é uma promoção disfarçada de crise. Porque olha só, né, com toda essa visão pessimista, o lucro ainda do Banco do Brasil é de bilhões. A gente está falando aqui de um dos maiores bancos da América Latina, né, com grande participação do setor agronegócio, setor que naturalmente tem os seus ciclos, né? Porque é uma commodity. Quando você lida com commodity, você está lidando com ciclos e você precisa entender isso. Se você é um investidor de longo prazo, assim como eu, precisa entender que toda empresa tem os seus ciclos, né? Empresas passam por altos e baixos, às vezes o lucro cai num trimestre ou no ano, às vezes passa 2, 3 anos difícil, mas se os fundamentos daquela empresa permanecem firmes, a tendência é de recuperação. Quanto tempo, né, o Luiz Barsi insistiu na Unipar e hoje é a ação que trouxe o maior potencial, né, de retorno para a carteira dele e que representa, né, a maior parcela das ações que ele investe. Ou seja, porque ele teve paciência, fez o dever de casa e insistiu por muito tempo. A empresa passou por grandes ciclos nos últimos 15 anos e ele se manteve firme, né, na sua estratégia. E no caso, galera, do Banco do Brasil, a gente está falando, né, de um gigante, né? O Banco do Brasil é a primeira empresa, o primeiro CNPJ. Já tem mais de 200 anos que está aí no mercado, já passou por altos e baixos, né, e se mantém firme até hoje, né. É claro que a gente precisa acompanhar os números, se a inadimplência, né, continuar crescendo, aí sim, né, pode acender um alerta, mas até o momento não teve nenhuma mudança estrutural no negócio. O que a gente tem é um cenário pontual, né, de maior risco no setor agro, que tende a se estabilizar no futuro. O agro ele está passando por um momento difícil? Sim. Agora você precisa entender, isso é estrutural ou é passageiro? Porque na minha visão, isso aqui é passageiro. Por isso que eu vejo essa queda na cotação com, né, um viés de oportunidade. Em 2025, galera, a gente tem uma dinâmica diferente, né, para o setor agro. Veja essa matéria que diz, ó, a projeção mostra alta do agro em 2025, mais longe do resultado, né, de 2023. Embora a gente não tenha um cenário como o de 2023, tá? Não será uma queda como foi no ano de 2024. Vejam neste gráfico que as projeções para 2025 e adiante são de crescimento, algo, né, que é bastante positivo. Então você tem um cenário bem melhor do agro agora nesse ano e com projeções futuras de crescimento. Ou seja, tudo que está acontecendo, né, com o Banco do Brasil neste ano reflete um ano ruim que o agro teve em 2024. Então é por isso que eu vejo como algo passageiro para o setor. Agora, dito isso, é um ponto de atenção. Não é só porque caiu que você vai sair comprando, tá? O investidor de longo prazo, ele não ignora os fundamentos, né? Antes de qualquer decisão, é importante, né, avaliar se houve,
tá? Mudança estrutural no negócio e ver se essa ação faz sentido para a sua carteira, né? Para a sua estratégia, para o seu perfil, né? Como investidor. Por isso, eu sempre monitoro, né? O ROI, o crescimento da carteira de crédito do banco, né? O nível de inadimplência, a qualidade da gestão. Embora, né, o Banco do Brasil seja uma estatal, existem boas pessoas ali à frente do banco que mantêm a gestão em dia. Então, isso é importante você ficar analisando, né? A capacidade de gerar lucros no curto e no médio prazo. O Banco do Brasil é um banco que já resistiu a várias crises, passou por momentos difíceis e está aí, né, como um dos melhores bancos que a gente tem no Brasil. Então, galera, se esses pilares eles estão firmes, tá? Uma revisão aqui de lucro trimestral, isso, tá, não me assusta. Na verdade, isso me anima e eu sigo aproveitando as oportunidades quando elas aparecem. E aí, meu amigo, eu te pergunto, você vai agir como um mercado ou como um investidor? O mercado, ele ouve a XP, se apavora e sai vendendo tudo, e o investidor analisa, reflete e se encontra valor, compra com desconto. É por isso, amigos, que eu adoro, tá? Eu amo quando sai uma notícia ruim dessas. É o momento em que os impacientes entregam suas ações com desconto para os pacientes. E passando agora, amigos, né, para a gente falar sobre o ROI ajustado, mas antes disso, né, deixa eu explicar para vocês o que significa este indicador. O que é o ROI? Então, o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI ele mostra o quanto uma empresa consegue gerar com o lucro, né, dos seus sócios, ou seja, o quanto que o sócio investiu e o quanto que essa empresa está gerando de lucro em relação a este investimento que foi feito. Para exemplificar isso, imagine que você tem uma padaria, né? Você investiu 100 mil reais do seu próprio bolso, né, para abrir esse negócio. Então, estes 100 mil que você investiu é o seu patrimônio líquido. Vamos supor que você não pegou nenhum dinheiro emprestado para poder abrir essa padaria, né? Você investiu com dinheiro do seu próprio bolso e não tem nenhum capital aqui de terceiros investido nessa empresa. No fim do ano, ou seja, depois de toda a movimentação, de compra de matéria-prima, de venda lá dos seus produtos, você teve um lucro líquido de 20 mil reais. Aí vem a pergunta, como saber se esse lucro foi bom em relação ao valor que você investiu? E aí que entra então o nosso ROI. O ROI ele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então no nosso caso a gente tem 20 mil reais de lucro líquido dividido por 100 mil, que foi o dinheiro que você investiu. E nós chegamos então ao resultado de 20% de retorno. Ou seja, sua padaria teve um ROI de 20%, ou seja, rendeu 20% sobre o valor que você investiu. Mas antes da gente ir para o ROI ajustado agora, a gente precisa entender o que é o PVP, né? O PVP é o preço sobre o valor patrimonial, patrimônio líquido da sua empresa. Esse indicador ele mostra quanto que o mercado ele está pagando, né, em relação ao valor contábil do teu patrimônio. Vamos para um outro exemplo prático aqui, ó. Imagine que você vai comprar uma casa, né? Após a avaliação de um profissional, essa casa foi avaliada em 300 mil reais. Ou seja, este aqui é o valor patrimonial do imóvel. Mas o dono está precisando de dinheiro, então ele está vendendo a 150 mil reais. Ou seja, você está comprando uma casa pela metade do seu valor real. No mundo dos investimentos, isso seria um PVP de 0,5, ou seja, 150 mil dividido pelos 300 mil, que é o valor real do imóvel. Se essa casa, né, ela estivesse sendo vendida a 600 mil reais, o PVP neste caso aqui seria de 2, ou seja, o dobro do valor patrimonial. Estes indicadores, né, o ROI e o PVP, eles te ajudam a entender duas coisas. O ROI, ele te ajuda a entender se a empresa ela é eficiente, se ela é lucrativa, e o PVP, se a ação ela está cara ou barata em relação ao patrimônio dela. E agora vem então o ROI ajustado. O que é isso? O ROI ajustado é uma ferramenta simples que ajuda você a comparar a empresa com realismo, levando em conta o preço da ação. Ele é a união do ROI e o PVP. Ele ajuda a responder aquela pergunta que eu trouxe, né, aqui no início do vídeo. Comprar Banco do Brasil com ROI de 12% e PVP de 0,67% ou Itaú com ROI de 22% e PVP de 1,88%. A fórmula para a gente identificar isso aqui é bastante simples, tá? ROI ajustado é igual a ROI dividido pelo PVP. Para a gente calcular isso, vamos aqui, né, para a nossa planilha e realizar então os cálculos. Nós temos aqui então o Itaú e o Banco do Brasil. Vamos preencher o ROI do Banco do Brasil de 12%, né, conforme a projeção da XP, e Itaú com 22%. Estes valores, pessoal, vocês conseguem obter nos relatórios de apresentação de resultado divulgado na página RI dessas empresas. No caso do Banco do Brasil, é só você digitar no Google BBAS3RI e no Itaú ITUB4RI. E pronto, vocês vão ser redirecionados para a página de relação com investidores dessas empresas e lá vocês vão baixar
o relatório de apresentação de resultados para poder identificar estes valores que eu estou apresentando aqui para vocês. No caso do Banco do Brasil, vocês não vão encontrar isso porque é uma projeção da XP. E para encontrar então aqui o PVP do Banco do Brasil, vamos buscar nessa informação no site do Investidor 10 e temos aqui então um PVP de 0,67 e vamos agora então preencher na planilha 0,67. E agora a gente vai pesquisar aqui pelo Itaú, né? Basta digitar YouTube 4 e selecionar. Então temos aqui um PVP de 1,88, vamos voltar para a nossa planilha e preencher então 1,88. Pronto, agora a gente já tem tudo o que nós precisamos para calcular o nosso ROI ajustado. Aqui no Banco do Brasil vamos dividir o ROI de 12% pelo PVP de 0,67, então a gente tem um ROI ajustado de 17,9%. Vamos copiar e colar essa fórmula aqui para o Itaú. Então nós temos aqui um ROI de 11,7%. Qual que é a conclusão, galera, que a gente pode tirar, né, disso aqui, ó? Mesmo o Itaú tendo um ROI maior, como a gente viu, você está pagando tão caro, né, pela ação que o retorno proporcional ao que você pagou ele é menor. Já o Banco do Brasil, ele tem sim, né, um ROI mais baixo, mas a ação ela está tão descontada que o retorno proporcional ao seu investimento ele é maior. Isso aqui é o que o mercado chama de eficiência do preço pago. Não adianta você comprar uma excelente empresa pagando muito caro por ela, porque você vai ter um retorno muito pequeno. Ao passo que você possui outras boas empresas que estão, né, no momento ruim, sendo negociadas tão descontadas que, mesmo que o retorno dela esteja baixo, o preço que você está pagando frente ao valor patrimonial da empresa ele é tão baixo que ele potencializa então o teu retorno em relação a essa empresa. E o melhor ainda é que se essa empresa se recuperar, o retorno total será muito maior do que se você estivesse, né, comprando uma empresa mais cara. Agora, amigos, esse cenário, né, de 12% que a XP está projetando para o Banco do Brasil, ele é caótico. Vamos ser um pouco mais otimistas aqui na nossa planilha e vamos considerar que o Banco do Brasil ele vai entregar 15% aqui de ROI no final de 2025, que inclusive não deixa, né, de ser caótico. Então vamos preencher aqui com 15%. Olha só, neste cenário, o ROI ajustado do Banco do Brasil vai para 22,4%. Um excelente retorno, inclusive já bem acima aqui, né, do Banco Itaú. Ou seja, amigos, respondendo então efetivamente aquela pergunta que eu fiz, o Banco do Brasil com PVP de 0,67 e ROI de 12%, acaba tendo um retorno melhor ao acionista em relação ao Banco do Brasil. Contudo, galera, não é simplesmente sair analisando o ROI para dizer se uma empresa é melhor, né, do que a outra. Você precisa avaliar o contexto como um todo para poder entender qual que dessas empresas, né, seria o melhor investimento. Como eu já fiz a minha análise, conheço, né, o Banco do Brasil, venho acompanhando a estrutura do banco já há um bom tempo, eu entendo com um viés de oportunidade essa queda na cotação e analisar o ROI, ele me dá mais confiança, mais segurança de poder continuar investindo na empresa. Mas você precisa fazer a sua própria análise e entender se essa empresa, né, faz sentido para você na sua carteira, na sua estratégia de investimento. Além disso, amigos, o ROI nem sempre ele vai ser um bom indicador a depender, né, do tipo de empresa. Existem outras empresas que possuem uma estrutura de capital diferente. Por exemplo, empresas muito alavancadas, com muita dívida, pode ser que você vai encontrar um ROI extremamente alto, mas esse lucro que está sendo gerado é por conta dessa alta dívida que a empresa possui. Então, o ROI, nesse caso, não seria um bom indicador para ser avaliado. Nós temos, neste caso, um outro indicador chamado ROIC. Eu não vou estar explicando aqui para vocês que a minha intenção é apenas o ROI, mas ele é muito útil, né, para esse tipo de empresa. Então, meus amigos, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa visão que eu trouxe aqui para vocês. Se gostou, deixe aqui, né, o seu like, isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal, ative o sininho aí para receber notificação sempre quando eu estiver postando vídeos novos. Lembrando que na descrição do vídeo eu estou deixando o link para vocês acessarem a minha carteira lá no Investidor 10 e acompanhar todas as movimentações que eu venho fazendo, e também tem um link para vocês acessarem a planilha para cálculo do preço teto, que é a estratégia que eu utilizo para poder me guiar nas decisões de compra. Beleza? Então muito obrigado por me acompanhar até aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo. Valeu!